Olá, olá pessoal, continuando a nossa série O Grande Valor. Como eu já tinha comentado por aqui, ela vai ser uma série mais longa do que as outras que a gente já fez na página, mas vale muito a pena. Se você não está conseguindo acompanhar desde o começo, vale a pena acompanhar. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a continuação dos versículos, porque o problema muitas vezes é que nas nossas Bíblias, às vezes para facilitar, são colocados títulos, isso acaba segmentando, né? Os capítulos já é uma criação nossa e esses títulos acabam segmentando mais ainda. Mas o que a gente precisa compreender é que é um todo, é uma visão inteira que a gente tem que ter das situações. Até na nossa vida é assim. A gente precisa de uma visão inteira para encarar a vida, para enxergar as situações. E a continuação diz assim: o reino de Deus ainda é semelhante a uma rede que é lançada no mar e apanha toda espécie de peixe. O que me chama a atenção nesse versículo é a sabedoria de Jesus, que uma das coisas muito comuns naquela época era a pesca. E ele, após a parábola do campo, né, a maneira do campo que ele usou, e a pérola, ele usa essa analogia da rede com o reino de Deus pela sabedoria mesmo. Isso mostra a sabedoria de Deus, usando uma coisa humana para falar com eles, né, por meio da pessoa de Jesus. E o que me chama a atenção sobre a rede é que, se a gente pensar um pouquinho mais amplo, né, a gente pode ver essa rede e a função dela sempre acabar sendo a mesma. Por exemplo, na rede no gol, rede de descanso, rede de computadores, né? E a rede de pesca no exemplo do nosso versículo. E sempre tem a função de conter, né? Conter alguma coisa. No caso, a rede de futebol, por exemplo, não permitir a bola vazar dali depois que o gol é feito. A não ser quando o chute estoura a rede, mas isso aí é uma outra coisa. A função primária é conter a bola ali dentro. Uma rede de computadores, manter a conexão entre vários dispositivos, né? Rede Wi-Fi, manter vários dispositivos conectados. E a rede de pesca, não sei se você já viu outros tipos de pesca, a não ser que o convencional, né, o comum da vara de pescar, mas existe um tipo de pesca chamado pesca de arrasto, que a rede é lançada e vai realmente arrastando por uma trajetória, e aquilo vai pegando tudo que tem ali, peixes, até lixos, né? Trabalhando com essa possibilidade que muitas vezes a gente não cuida muito bem do meio ambiente, né? Isso é uma possibilidade de serem apanhados lixos nas redes de pesca. Então, como que a gente pode entender do reino de Deus ser semelhante a uma rede, né, que é lançada ao mar? Ou seja, Jesus, ele nos mostra isso por meio de várias estratégias de ensino que ele fazia. A parábola do semeador, a parábola do joio, a parábola do filho pródigo, que a gente chama, a parábola do bom samaritano, que a gente deu esse nome também. São mecanismos, são estratégias que acabam formando uma rede de ensino. Ou seja, como Jesus viajou por vários lugares com os discípulos, conheceu vários tipos de pessoas,
é isso que essa parábola está mostrando, que de diversas formas Jesus ensinou sobre o reino de Deus. E ele não interessava se a pessoa era pescador, se era pastor de ovelhas, se era agricultor. Assim como, contextualizando, né, não interessa se você trabalha limpando casa, se você é professor, se você é um técnico de TI que trabalha com rede de computadores, um bombeiro, um policial, um médico, uma enfermeira, um enfermeiro, não interessa. O que interessa para Deus é Ele realmente conseguir mostrar o amor dele ao seu coração, é tocar o seu coração com o amor dele. Por isso que até nesses exemplos de profissões que foram citados aqui, são profissões como se fossem os peixes de diversos tipos, sabe? São diferentes espécies, de toda espécie, ou seja, pessoas que às vezes fazem várias escolhas profissionais, várias escolhas na vida, mas isso não interessa para Deus, não interessa a sua casca, não interessa a sua aparência. O que Deus realmente quer atingir é o seu coração. E isso que Jesus sempre fazia com as maneiras que ele ensinava de diversos tipos para atingir diversas pessoas. E infelizmente o tipo de pessoa que ele não conseguia atingir muito, não porque Deus não tem poder para isso, mas porque, né, a gente também escolhe se a gente quer experimentar o amor de Deus ou não, porque Deus não quer algo mecânico da nossa vida. Ele deseja que a gente tenha a escolha por Ele. Ele não quer que a gente fique robotizado, sabe? Só vá para Deus, só vá para Ele quando tá com um problema. Não, Ele quer que a gente queira estar com Ele, né? E como eu disse, essa rede pode pegar vários tipos de coisas durante a trajetória de pesca, inclusive lixos. E aí a gente precisa parar e pensar um pouco. A nossa rede pode ser entendida como o nosso filtro emocional, o nosso filtro mental. Sabe, o que temos possibilitado entrar na nossa mente, entrar no nosso coração. Eu sei que é complicado e difícil na nossa humanidade, mas se a gente for permitir sempre tudo quanto é tipo de coisa entrar, de tudo quanto é tipo de espécie, vai chegar um momento que a gente vai perder o controle. Sabe, às vezes as pessoas falam assim, não, você não pode agir limitadamente. Mas se a gente abrir muito o filtro mental, muito o filtro emocional, a gente pode correr o risco de captar muito lixo, igual a nossa rede na pesca de arrasto. E aí a gente precisa tomar muito cuidado de não acabar retendo os lixos e jogando os peixes fora. Porque veja só, um exemplo bem prático de Pedro que encaixa nessa nossa situação, quando ele pescou a noite inteira e não pegou nada, a Bíblia não diz que ele não pegou outras coisas. Mas o que a gente pode entender da explicação é que ele não pegou peixe. Mas não quer dizer que ele não tenha pego alguma coisa. Quer dizer que ele não tenha pego pedaço de barco que podia tá submerso. Outras coisas. Né? Que as pessoas poderiam até jogar ali, naquela época, no mar também. Então, e aí a partir do encontro com Jesus falou para ele, vai para águas mais profundas, vai e lança a rede de novo. Ou seja, Pedro falou assim, a gente não pescou nada a noite inteira, mas como o Senhor está falando, eu vou fazer.
E resultado, ele conseguiu pegar a rede, precisou da ajuda de outro barco para ser carregado, porque ela começou a arrebentar. Ou seja, isso me mostra que quando a gente não está preparado, quando a gente já está com a nossa rede mental, nossa rede emocional mega ocupada de certas coisas, até o agir de Deus nas nossas vidas a gente pode deixar escapar. Isso eu consigo aprender nessa situação, que precisou de outro barco para conter essa rede, para ser carregada, para ser arrastada para a praia. E isso é o nosso... uma série de informações, muitas vezes nos nossos dias, que nos sobrecarregam, que nos cansam, não nos permitem enxergar o que realmente Deus está fazendo nas nossas vidas. Porque se a gente ficar ouvindo muitas coisas de fora tantas vezes, isso vai ficar retido no nosso filtro, porque às vezes pode vir de pessoas que a gente pensa que a gente confia, mas por causa disso, por causa dessa resposta emocional de aparentemente ser uma pessoa que a gente confia, aquela informação pode ficar retida por muito tempo. E eu posso te falar isso por experiência própria. Já aconteceu várias vezes comigo de achar que eu podia conhecer certas pessoas e pensar que a pessoa estava com uma intenção boa, mas na verdade não estava. E aí isso detona o emocional, detona expectativas, começa a alimentar frustrações, por conta que a nossa rede mental e emocional começa a arrebentar por estar sobrecarregada. E como eu comentei da sabedoria de Deus, Jesus, na declaração, uma das declarações, na verdade, não há mais poderosa, porque é difícil escolher a declaração mais poderosa de Jesus. Ele fala assim: venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Talvez você não seja um pescador, literalmente, igual Pedro, mas você está cansado, sobrecarregado. Você tem pescado a noite inteira e não tem resolvido nada. Então eu te falo outro exemplo que aconteceu com o próprio Pedro. Depois que Jesus morreu, ele voltou a pescar. Ele não sabia mais o que ele fazia da vida. Porque a gente pode entender assim que agora o que falava do reino de Deus morreu, sumiu, não está mais aqui. Como que eu vou me sustentar? O que eu vou fazer para viver? Ele voltou a pescar. Só que quando Jesus apareceu na praia e falou para eles lançarem a rede, né? Ou seja, a mesma informação para acionar na rede mental de Pedro, lá do começo, quando Jesus já tinha falado para ele, lança a rede, né? E isso foi um resgate emocional para eles lembrar: olha, eu tô aqui, vocês não têm que estar frustrados porque eu morri, mas eu ressuscitei por cada um de vocês e por cada um de que ainda viria, como esses podem ser considerados eu e você aí que estão me assistindo. E aí, olha só a informação diferencial dessa segunda situação. A Bíblia, nessa segunda situação, informa a quantidade de peixe que eles pegaram, que foram 153 peixes, e não fala que a rede ficou perto de se arrebentar dessa segunda vez. Ou seja, tem a ver com o poder de Deus nas nossas vidas, não tem a ver com o nosso esforço. Muitas vezes, por causa do nosso esforço, a gente tem se sobrecarregado, a gente tem feito coisas erradas, e muitas vezes a gente não percebeu porque a nossa rede já arrebentou. E tá tudo ali misturado, toda espécie de coisa dentro ali da gente, que a gente não consegue separar. E falando em separar, a gente vai continuar essa parte da rede, justamente que fala um pouco sobre isso de separar. Mas o que eu posso deixar para você hoje é que, como a Bíblia diz, que
É Deus que opera em nós o querer e o efetuar, o querer e o realizar. Mas é segundo o poder dele, segundo a vontade dele. E a vontade dele é que eu e você sejamos salvos. É que a gente não fique para fora da rede. Mas e aí? Isso ainda é uma escolha minha e sua. Não depende de escolha de outros. A gente não pode controlar a atitude, o pensamento, as emoções de outras pessoas. Primeiro, a salvação precisa começar na minha e na sua vida. Curta, compartilha e fica ligado.